Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um estudo pautado na Palavra de Deus. Vamos orar e suplicar a Ele a bênção para que nós possamos entender aquilo que Ele quer nos falar através da Sua Palavra. Vamos orar. Pai querido, nós estamos na Tua presença neste momento e queremos nos colocar diante de Ti e te suplicar a Tua bênção para tudo aquilo que vamos compartilhar e falar através desse estudo. Fala ao nosso coração e renova as nossas vidas, a nossa fé, o nosso conhecimento, o nosso entendimento, Senhor. Renova-nos completamente, porque nós precisamos da Tua força e do Teu renovo nesse tempo tão difícil que todos nós estamos enfrentando. Nós suplicamos a Ti a Tua bênção e o entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Amém. Hoje, mediante tudo isso que estamos enfrentando, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, em todos os lugares, não é? Essa confusão toda de poder, de governo, de decisões. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra intitulada: Todavia, o meu justo viverá pela fé. Todavia, o meu justo viverá pela fé. É pela fé que o servo de Deus, o justo do Senhor, vive. Nós vamos ler então aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 10, esse mesmo versículo, capítulo 10, versículo 38, que diz: Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Mas ele começa com essa expressão, todavia, ou seja, porém, entretanto, contudo, não obstante, mas, apesar de, ainda assim, ainda que, mesmo com tudo isso, ao contrário de tudo que tem acontecido, ou aconteceu, ou ficou definido, o meu justo viverá, ou seja, prosseguirá, continuará, permanecerá pela fé. Pela fé. Fé é confiança plena, é confiança total, sem reserva, sem dúvida. E ele fala assim: e se retroceder? Ou seja, se desistir, se voltar, se acovardar, se apostatar, abandonar, afastar, não crer na vitória, se isso acontecer no coração do crente, daquele que diz crer, se ele afastar, se ele todavia retroceder, nele, nessa pessoa, Deus está dizendo, nele não se compraz a minha alma. Ou seja, nele eu não sou realizado, nele eu não serei glorificado, não serei engrandecido, nem exaltado, nem louvado, nem vivido, nem transmitido, nem pregado, nem ministrado. Vocês estão entendendo a seriedade disso? Do que significa não crer naquilo que Deus é, na pessoa de Deus, no seu poder, na sua glória, na sua graça, naquilo que Ele é. Quando tratamos sobre Deus e sobre o seu povo, nós tratamos sempre sobre fé. O assunto é fé, é de fé, é sobre fé. E conforme eu falei, fé é confiança plena, sem reserva, sem dúvida alguma. Onde há verdadeira fé, não existe dúvida alguma. Não tem lugar para a dúvida. Agora, quando a dúvida entra, é porque a fé saiu. Vocês estão entendendo? Onde existe fé verdadeira, não existe dúvida. Mas onde a dúvida entra, é porque a fé saiu. O que é que tem prevalecido mais em nós, na nossa vida e através de nós? É a fé
ou a dúvida? Eu quero que prestemos bastante atenção agora num texto que nós vamos ler, que ele mostra claramente esta questão da fé, da dúvida, da incerteza, das coisas que acontecem na nossa vida quando estamos passando por uma luta tão grande. Então você vai abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, nós vamos ler do versículo 13 ao 35. Eu faço questão de fazer essa leitura com bastante atenção e devagar, para que possamos entender tudo aquilo que aqui está acontecendo. Lucas, capítulo de número 24, do versículo de número 13 ao 35. Preste bastante atenção. Jesus havia sido morto, crucificado, morto, sepultado. E então os discípulos se espalharam, as pessoas se espalharam. Porque para as pessoas que viram Jesus sendo morto da forma como ele foi, pensaram, acabou tudo, acabou a nossa esperança e agora o que vai ser de nós? Então vamos ler aqui no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, do versículo 13 a 35. Diz assim: naquele mesmo dia, dois dos discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. Emaús fica aproximadamente 11 quilômetros da cidade de Jerusalém, não é? No noroeste de Jerusalém. Então, eles estavam saindo de Jerusalém porque haviam visto Jesus sendo crucificado, morto e depois sepultado, e agora estavam retornando para Emaús, 15 quilômetros aproximadamente de Jerusalém, não é? Então, vou reler aqui versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, ou seja, conforme disse, aproximadamente 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, como nós estamos fazendo hoje, conversando sobre tudo o que tem acontecido. Aconteceu o quê? Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Senhor Jesus se aproximou e ia com eles. Eu quero lembrar para vocês o seguinte, que quando estamos falando, compartilhando e discutindo sobre tudo o que tem acontecido, Jesus está conosco. Ele está conosco, ele está presente. E olha o que aconteceu, não é? Versículo de número 15. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Versículo 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Olha, Jesus se aproximou deles, mas o acontecimento, o que havia acontecido era tão pesado, tão forte, tão difícil de aceitar, que os seus olhos estavam impedidos de ver que Jesus estava com eles. E é o que está acontecendo hoje com milhares de pessoas, inclusive crentes. Os seus olhos estão impedidos de ver que Jesus está conosco. Ele está conosco no meio desse turbilhão, dessa luta tão grande. Vou reler o versículo 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Versículo 17. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Eu quero te dizer que Jesus está perguntando para mim e para você: o que é que vocês estão falando tanto, compartilhando tanto, discutindo tanto, com tantas dúvidas, com tantas incertezas? Jesus está perguntando, e eles pararam entristecidos. Nós estamos entristecidos, as pessoas estão entristecidas, não é? Versículo 18. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Meus irmãos, quando nós falamos com as pessoas, elas falam, mas será possível que você não está percebendo tudo isso que aconteceu e que tem acontecido?
Versículo 19. E lhes perguntou, quais? Jesus perguntou para eles quais coisas têm acontecido. E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Eles estavam falando com o próprio Senhor Jesus, o que havia acontecido. E eles estavam tão atônitos que eles não perceberam que estavam falando com Jesus. E nós estamos da mesma forma como aqueles homens, os discípulos no caminho de Emaús, falando sem perceber que Jesus está conosco, que Ele está conosco, que o Senhor dos Exércitos está conosco, do nosso lado. Nós estamos falando uns com os outros, mas nós estamos falando com Ele. Versículo 20, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Será que você não viu isso? Tudo isso que tem acontecido, como que as autoridades estão agindo e crucificaram e prenderam o Senhor Jesus? Será que nós não estamos percebendo isso? Foi o que aqueles discípulos perguntaram para Jesus. Ora, versículo 21, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Meus irmãos, preste atenção no que está acontecendo. Olha o que aqueles homens disseram, é o que nós estamos falando hoje. O que muitos estão dizendo, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Meus amados, nós não estamos pensando assim. Nós esperávamos que fosse acontecer algo tremendo, maravilhoso, e os dias estão passando, e olha o que é que está acontecendo. Versículo 22, é verdade também que algumas mulheres que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. As mulheres foram lá e não viram mais Jesus no sepulcro, porque ele havia ressuscitado, e elas falaram para os discípulos. Versículo 24, de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Muitos não estão vendo a solução. Versículo 25, então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos, atrasados de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Nós que muitas vezes esquecemos tudo o que está escrito nas promessas de Deus para nós. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Isso já estava profetizado, mas ele vai entrar na sua glória. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, e fez ele menção de passar adiante, de ir seguindo o caminho. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Olha que coisa linda. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Meus irmãos, Jesus está vivo. Ele está no meio de nós, ele está conosco. No meio de toda essa confusão,
De todas as decisões tomadas, o Senhor está vivo conosco. Olha que coisa impressionante isso aqui. Os discípulos, eles ficaram desorientados, sem esperança, quando viram e assistiram Jesus sendo preso, sendo morto, sendo crucificado, sendo tirado da cruz e sendo sepultado. Isso matou a esperança deles, porque eles olharam só para aquele momento, eles esqueceram das promessas, eles esqueceram de tudo que Jesus havia dito e dos profetas haviam dito, que ele ressuscitaria. Meus irmãos, nós temos que lembrar das promessas de Deus, não é? Nesse momento de luto, nesse momento de dor, nesse momento de crucificação, de sepultamento, nós precisamos saber que Jesus já ressuscitou e que Ele está conosco. Olha o que aconteceu no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 19, Jesus apareceu aos discípulos. Olha, eu quero ler aqui para que vocês possam entender melhor. João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 19. Deixa eu ver aqui. 19, versículo 19 diz assim, vamos ler do 19 até o 24. Mas o 19, presta atenção, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Graças a Deus que tem uma multidão que não está trancada nas casas com medo. Eles estão nas ruas, eles estão falando, eles estão ministrando, eles estão acreditando, eles estão mostrando que eles acreditam na vitória. Eles acreditam na vitória, ainda que foi decretada a crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem uma multidão que está nas ruas, em todos os lugares, com as suas bandeiras e falando que eles acreditam na vitória. Eles acreditam, e aqui Jesus apareceu para os discípulos e eles estavam trancados, com as suas portas trancadas, com medo dos judeus, com medo das autoridades. Versículo 20, e dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os seus discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e lhes disse, recebei o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a autoridade para testemunhar, o poder para testemunhar. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e lhes retiverdes, serão retidos. Olha que seriedade dessa palavra. Se vocês perdoarem os pecados das pessoas, serão perdoados, mas se não perdoar, não será perdoado. Agora, preste atenção no versículo 24 até o versículo 29. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Muitos estão assim hoje, dizendo, se eu não ver isso ou aquilo, eu não vou acreditar. Eu tenho que ver e eu tenho que tocar. Vocês estão entendendo, meus amados? Preste atenção para o momento que estamos vivendo. Olha aqui, versículo 26 a 29. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. O Senhor está vivo, vendo tudo isso que está acontecendo. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente.
Deus está dizendo para mim, para você hoje nessa situação, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Respondeu-lhe Jesus, porque me viste e crestes? É só porque você está me vendo que você crê? Bem-aventurados que não viram e creram. Será que nós vamos crer somente quando nós vermos o que Deus vai fazer? As coisas acontecerem? Bem-aventurados que não estão vendo, mas creem. Não viram, mas creem. Mas creem. O meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Porque me viste e creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Fé é a plena confiança, é a certeza, mesmo quando as circunstâncias e situações são adversas, são contrárias, não do nosso lado, do nosso jeito, do nosso modo, não é? Lá em Lucas capítulo 18, versículo 8, a parte B do versículo, quando Jesus fala sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, ele termina essa parábola dizendo: contudo, quando o Filho do Homem retornar, voltar, vier, ele encontrará fé na terra. Na terra, e a expressão terra fala sobre o mundo, o globo terrestre, e fala também sobre o sistema religioso eclesiástico. Será que ele vai encontrar fé na terra? Será que ele está encontrando fé no meu e no seu coração agora, nessa situação, nesse momento? Será que ele está encontrando? Não é fácil ter fé quando tudo parece estar perdido, totalmente perdido. Hebreus capítulo 10, versículo 38, Jesus, a palavra do Senhor, através do apóstolo que escreveu, diz: o meu justo, todavia, viverá pela fé, e se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. E no capítulo 11 de Hebreus, versículo 1, fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Será que nós estamos tendo fé naquilo que estamos esperando e convicção daquilo que nós não conseguimos ver? Aí lá no versículo 6 de Hebreus 11, 6 fala, Hebreus 11, versículo 6 fala: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador de todos os que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que está o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, a nossa fé? Nós estamos tendo fé ou estamos tendo dúvida e incredulidade? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador de todos os que o buscam. Não é fácil ter fé e confiar em Deus em dias de lutas, de guerras, de enganos, de mentiras, de fake news, de corrupção, de suborno, de maldade, de malignidade, de roubo, de traição, de trapaça, de guerra, de poder, de poderes e de posse. Eu já falei com vocês muitas vezes que lá em Isaías 24, 5 fala: na verdade a terra está totalmente contaminada por causa dos seus próprios moradores, pois eles transgridem as leis, eles mudam os estatutos, adulteram os estatutos e quebram a aliança com Deus. É por causa disso, não é mesmo? Então não é fácil ter fé e confiar em Deus nesses dias tão difíceis, não é? É impossível saber e ver, impossível, não, é impressionante, me perdoe, saber e ver, presenciar o comportamento, a atitude, decisões de milhares de pessoas que se intitulam crentes, servos de Deus, mas que se prostram e se rendem diante de determinadas situações. Meus irmãos, é lógico, é claro que de um modo humano e totalmente visível, as catástrofes, as derrotas, os desastres são reais e muito presentes, principalmente nos nossos dias. Mas, com
tudo, entretanto, todavia, para aquele que realmente crê, que acredita, confia no El Shaddai, no Elohim, no Deus absoluto, não se dá por vencido, ainda que a sua derrota, a sua perda seja decretada por um Pilatos, César Augusto, Nero, Calígula ou qualquer autoridade suprema no mundo dos mortos. Não, nós não nos damos por vencidos. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, olha o que está escrito. Mateus 10, 28, está escrito assim, preste atenção nisso aqui. Olha aqui, 10, 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes de tudo aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Nós tememos a Deus, porque Ele é o Deus absoluto, Ele é que é o Todo-Poderoso e ninguém se compara com o nosso Deus, não é? Ainda que Barrabás seja solto e Jesus seja crucificado, quero dizer, ainda que Barrabás seja solto e Jesus crucificado, nós não nos sentimos como derrotados, porque o Senhor por fim se levantará e destruirá os nossos inimigos. Aleluia, 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 aleluia. Que Deus nos ajude a crer, a ter confiança e fé nele todo o tempo, todos os dias da nossa vida. Meus irmãos, infelizmente, o espírito de encantamento e de intimidação tem feito com que milhares de pessoas e de crentes acreditem mais nos homens que possuem o poder de decisão e de decreto do que no Deus, no nosso Deus, que é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, que estabelece limites em tudo e em todos. Fé é plena confiança em Deus. O nosso futuro é determinado pela pessoa que nós decidimos acreditar. Nós cremos em Deus. O meu justo viverá pela fé. Quando nós lemos lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 6, versículo de 1 a 28, Dario, o rei Dario naquela época, nesse período, não é? Com os seus sátrapas, os governantes, né? Os governadores, Dario, e ele estava no poder, no governo. Foi levado uma conversa para ele, para que fizesse um decreto para que ninguém orasse a nenhum Deus durante um determinado período, só para atacar Daniel, para crucificar Daniel, para fazer com que Daniel fosse colocado numa posição de derrota e de desprezo por Dario e pelo governo da época. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Armando uma cilada para Daniel, e Daniel continuou orando. E foi decretada uma lei que quem fizesse isso, não obedecesse esse decreto, que fosse lançado na cova dos leões. Por causa da fidelidade de Daniel, por causa da sua integridade, por causa da sua verdade, por causa do seu posicionamento diante de Deus, é que ele foi condenado a ser lançado na cova dos leões. Não foi porque ele pecou, porque ele roubou, porque ele é um corrupto, não. Porque ele era um homem honesto, certo e que agradava a Deus. Por isso que ele foi condenado, por isso que ele foi desprezado e ele foi condenado, decretado uma lei para que ele fosse lançado dentro da cova dos leões. E ele foi lançado dentro da cova dos leões, mas por causa da sua vida com Deus, lá dentro da cova dos leões, Deus o livrou, Deus o guardou, Deus o abençoou, Deus foi engrandecido através da sua fé. E quando nós vemos hoje a situação que está acontecendo, não é? Aquilo que está acontecendo, nós vamos poder ver Deus sendo engrandecido, mesmo que o Daniel esteja dentro da cova dos leões. Será que você está entendendo o que eu estou falando? Deus não impediu que ele fosse lançado na cova dos leões. Deus livrou que os leões o devorassem lá dentro da cova.
Lá dentro da cova, e nós veremos dentro dessa cova o poder de Deus sendo manifestado. Vocês estão entendendo? Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, não é? Ananias, Misaías e Azarias, seus nomes foram mudados para os deuses lá do Egito, não é? Deus abençoou a vida desses homens por causa da sua fidelidade. Mas lá o rei decretou uma lei que quem não adorasse a estátua que foi construída, que seria lançada numa fornalha de fogo ardente. E os três disseram, nós não vamos fazer isso. E foi feito um desafio a eles, eu quero ver se o seu Deus vai te livrar, como tem acontecido hoje. Eu quero ver o que o seu Deus vai fazer, o que ele pode fazer. Deus não livrou Ananias, Misaías e Azarias de serem lançados dentro da fornalha de fogo ardente, mas Deus os livrou lá dentro dessa fornalha. E dentro dessa fornalha que nós estamos, nós seremos livrados, porque o nosso Deus é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Será que nós estamos entendendo isso? Você está sentindo que foi lançado na cova dos leões? De leões famintos? Você está sentindo que foi lançado numa fornalha de fogo ardente, aquecido muitas vezes mais? Em quem nós realmente cremos e confiamos? Nos decretos de Nabucodonosor e de Dari? Ou nos decretos do Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Daniel, de Ananias, de Azarias e Misaías? Em quem confiamos? Onde está depositado a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança? Eu quero ler aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 4. Romanos, capítulo 4. Está escrito assim, quando fala sobre Abraão. Capítulo 4, vou ler apenas do versículo 18 ao 22, diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Abraão, esperando contra a esperança, creu. E eu quero dizer para mim mesmo e para você, nós, esperando contra a esperança, cremos no nosso Deus que fez promessas para nós de vitória. Olha o versículo de número 19. E 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Versículo 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Não enfraqueceu na fé, mesmo vendo toda a situação real, que todo mundo sabe. Olha a realidade do mundo hoje, do que estamos enfrentando hoje. Mesmo diante disso tudo, não enfraqueceu na fé, e não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Nós cremos na promessa de Deus. Versículo 21. Estando plenamente convicto, porque a fé afirma a convicção de fatos que não se veem, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi imputado para justiça. A fé é que vai nos imputar para a justiça. A nossa confiança, nós não podemos duvidar. Abraão esperou contra a esperança, não enfraqueceu na fé diante da sua real circunstância, não duvidou das promessas de Deus, pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Creu que Deus é poderoso para cumprir e prometer aquilo que ele prometeu. Essa atitude e postura lhe foi imputada
por justiça e para justiça. Meus irmãos, nós vamos receber aquilo que nós cremos. Nós vamos receber aquilo em quem confiamos. Se você confia em Deus, as promessas de Deus serão realizadas na sua vida e o inimigo será derrotado. A nossa derrota é decretada quando perdemos a confiança, a esperança e a fé em Deus. Vou repetir isso aqui. A nossa derrota é decretada quando perdemos a confiança e a esperança e a fé em Deus. Porque entregamos os pontos, baixamos as armas, não é? Baixamos a guarda, cruzamos os braços, afrouxamos, porque assumimos uma posição de perda, de perdedor, de derrotado. Lá em Provérbios capítulo 24, versículo 10, está escrito assim: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, no dia da tua luta, você não vai ter força. A tua força será pequena, não é? Lá em Jeremias capítulo 12, versículo de número 5, Jeremias 12, 5, está escrito assim, preste atenção nisso aqui. Se te fatigas, se você fica cansado, correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em tempo de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Nós temos que crer que Deus está conosco, que Ele é o Todo-Poderoso, não é? E que Ele nos tem reservado e nos tem garantido a vitória, porque é a sua promessa. Lá na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 7, está escrito assim: submetei-vos a Deus. O primeiro verbo é submeter. A quem? A Deus. Submetei-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando nós nos submetemos a Deus, nós temos que resistir, porque o diabo vai bater em retirada em nome de Jesus. Assim como a desistência da munição para o inimigo, a resistência desmoralizará o nosso inimigo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, está escrito que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de intrepidez, de ousadia. Nós temos o espírito de intrepidez e de ousadia e não de covardia. Por isso, submetendo a Deus, nós vamos resistir ao diabo e ele fugirá de vós, porque a nossa resistência desmoralizará o nosso inimigo. Em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 4, está dizendo que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Que Deus possa nos abençoar e possamos ser revestidos de fé, de coragem, de ousadia e de resistência, porque a nossa resistência desmoralizará o nosso inimigo. E a nossa resistência é porque nós vivemos pela fé. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Deixe de covardia, deixe de ficar pautado em decretos de homens, mas creia no decreto do Deus Todo-Poderoso, porque Ele é vitorioso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Que Deus ajude e abençoe a todos nós e que rapidamente possamos ver a grande vitória que Deus tem para todos nós. Amém.